A palavra de Deus diz, Evangelho de Mateus, capítulo 7, Sermão do Monte. Amém. Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, tolos, como um homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. As multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade e não como os mestres da lei. Que a gente também fique, em nome de Jesus, nessa manhã, maravilhados com o ensino de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe nessa manhã para receber uma porção nova do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti os nossos corações, a nossa mente. Pai, recebe tudo que é nosso e transforma tudo que é nosso para que a gente venha receber completamente tudo que é Teu. Nós consagramos este culto a Ti, nós consagramos tudo que vai acontecer a Ti, nós consagramos a palavra que vai ser ministrada, nós consagramos a ceia do Senhor, nós consagramos os louvores que serão entoados, nós consagramos, Senhor, as nossas percepções. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que nós estejamos não apenas de corpo neste lugar, mas principalmente de alma e cheios do Espírito. Amém. Obrigado por mais esta manhã maravilhosa, por mais esse culto de celebração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Queria que vocês recebessem para essa porção de hoje, esse pouquinho que a gente vai ouvir ele, eu creio, mas de uma intensidade que Deus coloca nele. Recebam, por favor, uma salva de palmas ao Senhor. Meu amigo, meu irmão, meu ombro, meu... Ei, Léo, glória a Deus pela sua vida, viu? Por tudo que a gente tem vivido, você tem sido parte fundamental nisso, viu? Você tem sido, Deus te levantou para que aquele sim lá atrás, onde você for, eu vou. Você é meu pastor e eu creio, viu, Léo, que não só você é meu pastor, mas que muitos aqui vão te ter como um pastor ordenado. Porque pastor sem ordenação você já é, você sabe disso. Estenda suas mãos para cá, fique de pé, por favor. Senhor, obrigado pela vida do Léo, pela Cíntia, Carol e Bia. Obrigado por essa família, Senhor, que tem colocado a casa deles na rocha. Uma família que pratica, uma família que está sedenta, uma família que está grata, mas sempre, Senhor. O Léo e as mulheres que o Senhor confiou a ele têm buscado cada vez mais de Ti. O Senhor tem entregado. Que essa porção, Senhor, que o Senhor separou para todos nós hoje, seja derramada sobre essa igreja, que o Léo seja um grande instrumento, como eu sei que ele é, nas nossas vidas, para que a gente não seja mais o mesmo. Abençoa o Teu Filho, prepara os nossos corações e coloca todas as sementes que o Senhor colocou na mão dele, no coração dele e na mente dele sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, viu, pela sua vida. Amém, Rodrigão. Bom dia, muito bom dia, igreja. Te amo, viu, Rodrigão? E eu acho que eu vim aqui essa manhã, hoje, desse domingo bonito, só dar a bênção final, né? Porque o culto já aconteceu. O culto já aconteceu e que coisa linda esse momento que a gente acabou de viver aqui agora. E é isso que nós temos vivido aqui nessa igreja. Desde o dia 5 de junho, a gente tem recebido porções sublimes do céu, palavras abençoadas que o Senhor separou para nós, né? Através da vida dos nossos pastores, através do conselho dessa amada igreja. E essa porção, o Senhor já começa
a nos entregar ali na escola bíblica. A pastora Flavinha fez uma referência aqui à aula de hoje. Eu não assisti, mas eu quero pegar a matéria depois, eu quero ver quem está lá para me passar depois dessa matéria. E é muito lindo, porque o culto começa ali. Eu gosto de dizer que a gente conhece a palavra de Deus ali na escola bíblica para vir adorar esse Deus da palavra aqui no culto de adoração. E a Bíblia, eu não sei o que o pastor Ricardo falou hoje, o que ele tirou do livro de Levíticos, mas eu acho lindo, esse livro é maravilhoso, ele fala muito comigo, porque a gente aprende lá em Gênesis, né? Eu gosto sempre, alguns já me ouviram dizer isso. Gênesis nos apresenta um Deus que é criador. E aí a gente vai para Êxodo, e esse Deus que é criador é também um Deus redentor. E aí quando a gente chega em Levítico, que muitos dizem assim, que livro chato, o que esse livro tem para nos ensinar? E ele nos apresenta, isso é lindo, um Deus que é justo, que é santo e bom, que a gente vai adorar. No livro seguinte, em Números. Então, Levítico, eu não sei o que o pastor Ricardo falou, mas assim, se eu pudesse numa frase dizer o que o livro de Levítico fala no meu coração, é que ele apresenta um Deus que é santo, para eu adorá-lo em Números, e depois confirmar ou reconfirmar em Deuteronômio uma aliança que era para eu ter feito lá atrás, em Êxodo. Então, glória a Deus pela escola bíblica, da escola da igreja, a escola Gerações, a igreja Gerações. A gente sai de lá abençoado, e quando a gente chega aqui, e é isso que eu quero trazer hoje à memória, a palavra de Deus, lá o profeta Chorão, hoje quando eu cumprimentei a Flavinha, a pastora Flavinha aqui de manhã, ela chorou e eu chorei, a gente não falou nada. O profeta Chorão, profeta da Bíblia, Jeremias, ele tem um livro lá de Jeremias, e depois ele tem um livro que eu gosto muito, que é Lamentações. E lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a gente tem vivido aqui, nesses 6 cultos de adoração aqui na Igreja de Gerações, uma mensagem, como eu disse, de fé, de esperança e de amor, sobretudo de amor. E aí eu quero começar essa palavra trazendo um pouquinho a memória disso tudo que tem nos dado esperança. No dia 5, na inauguração dessa nossa amada igreja, a pastora Flavinha trouxe uma palavra abençoada, falando ali da conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, o grande Nicodemos, e da necessidade de nós morrermos para termos um segundo nascimento, para nascer da água, para nascer do Espírito, e não sermos mais os mesmos. Foi lindo, foi um culto maravilhoso que até hoje, pastora Flavinha, esse culto reverbera no meu coração. E aí depois vem o nosso querido Vitor, cadê o Vitão? Estava por ali, e traz uma palavra também abençoada, de cogitar, e é isso, essa meditação, a gente tem que fazer essa meditação atual, ela é para sempre, os motivos, a verdadeira razão pela qual nós viemos, por que você veio. E aí depois vem o nosso anjo da igreja, meu querido, meu amado pastor Rodrigo, que traz uma série, eu vou ter que consultar aqui, uma série de cultos, né? Ele trouxe, na realidade, 4. O primeiro, descansar em Deus. É uma chave poderosa, nós precisamos aprender e confiar em isso, né? A gente só descansa em quem a gente confia, nesse Deus que é santo, que a gente vem adorar aqui aos domingos e deve continuar adorando ao longo da semana. Ele traz uma palavra depois, mostrando o que Deus fez por nós, foi por você, se não me engano. E aí vem um culto lindíssimo depois disso, dependentes como criança. E a gente faz uma IP linda, que eu não me esqueço também, a Rafa, a Lígia do Rafa está aí, e ela falou, esse culto, dependentes como criança, nos ensina a ser humildes como crianças, a ser obedientes e ser dependentes de Deus, porque uma criança é dependente. Então, como isso fala conosco? E hoje nós estamos aqui, no 7º dia de culto, para que a gente possa celebrar, e é essa mensagem que eu quero trazer aqui hoje para vocês. Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, eu quero manter essa mensagem de esperança. Nós vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a vida que hoje já começamos a celebrar com a cura. Eu creio que a gente não tem dimensão, a gente não tem ideia do que Deus já fez aqui essa manhã, neste culto.
E aí essa palavra, ela nasceu no meu coração e ela começou a nascer nesse culto, Dependentes como Criança, porque eu quero dizer a vocês que logo depois desse culto, 2 dias depois, a minha mãe, muitos já conhecem aqui, ela já foi apresentada pela igreja, e a minha mãe, ela foi acometida de Covid. Minha mãe vai fazer daqui um mês, dia 17 de agosto, exatamente daqui um mês, 86 anos. E ela ficou com a Covid. Então esse culto começou, Deus começou a entregar esse culto para mim nesse dia. E por quê? A gente viveu momentos lindos aqui neste culto, como de resto em todos os demais. Mas nesse culto em especial, crianças foram apresentadas pela primeira vez aqui na Igreja Gerações. Foi lindo. O Micael, o cantor, Micael, o homem do louvor, o autor daquele louvor lindíssimo que a gente já louvou aqui, veio aqui, ficou de joelhos, cantou aqui para a igreja. Foi um momento lindo. E aí eu quero me permitir recordar à igreja, para cada um de vocês, um pequeno testemunhozinho que a minha mãe deu ao final do culto. Pastor Rodrigo e pastora Flavinha colocaram ela aqui, e ela disse, assim com uma certa dificuldade, mas ela disse o seguinte: eu estou muito feliz, eu estou me sentindo como uma nova criança. É isso que nós vamos sentir aqui hoje. Nós vamos sair daqui, não importa a nossa idade, não importa o tempo de estrada. Tem uns aqui que tem um tempo de estrada um pouquinho maior do que outros, né? Mas nós vamos sair aqui felizes, renovados, restaurados e alegres como uma nova criança. E aí, só para poder contextualizar para vocês, na terça-feira seguinte, no dia 5 de julho, ela apresenta sintomas de Covid, a gente faz o teste na quarta-feira, o teste é positivo, inicia o tratamento, e na sexta, dia 8 de julho, uma semana praticamente atrás, ela é internada no Hospital Santa Lúcia para aferir, os marcadores inflamatórios estavam altos, havia lesões no coração, no pulmão, nada sério, mas enfim. E ela, com um histórico, eu vou deixar para ela falar, eu não vou entregar, eu creio que Deus está preparando, Deus está trabalhando nela, um testemunho poderoso de vitória, de força, numa mulher, ao final da sua vida terrena, natural. É disso que nós vamos falar um pouco hoje. E ela vai vir comunicar esse testemunho aqui, eu creio nisso, a igreja, essa vitória. Mas, claro que quando a gente está diante disso, eu e meus irmãos, a nossa família, desde o início da Covid, a gente temia por isso. A gente tem medo. Quando a gente se defronta com uma situação em que a morte bate a nossa porta, a gente se assusta. Ou com algum ente querido, tão próximo, a gente se assusta, né? E aí, na sexta, agora, anteontem, no dia 15 de julho, a minha mãe teve alta do Hospital Santa Lúcia e ela venceu a Covid. Por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou dizendo isso para vocês? E foi lindo, porque eu conversando, Relozinho, com o médico que cuidou dela, que tratou dela, eu estava em casa, eu liguei para ele e falei assim, mas ela já teve alta já. E qual é a medicação? O senhor prescreveu aí tal a medicação? Ele falou, não, ela não vai tomar nada. Eu falei, mas ela não estava com antibiótico e com corticoide aí? E ele disse, estava. Eu falei assim, e vai sair sem tomar nada? Não vai continuar o tratamento em casa? Não, ela vai tomar os mesmos remédios, a mesma medicação que ela já tomava antes de entrar. Aí eu perguntei, ou seja, então ela venceu o vírus? Ela venceu. Então ela ganhou da Covid, graças a Deus por isso. E o interessante disso, e é por isso que eu estou trazendo para vocês, e olha como é que Deus vai confirmando. Eu pego ela na sexta, coloco ela no carro, estou levando de volta para casa, ela está me mandando mensagem aqui agora, e aí eu falo, mãe, o que você quer ouvir? Qual é a música que você quer ouvir? E ela escolhe a primeira música, um hino que tocou aqui hoje, Porque Ele Vive. Só que eu não tinha no meu celular, e ali na hora não ia colocar no Spotify, e aí eu falei assim, escolhe outra, que essa eu não tenho. E sabe qual é a música que ela escolhe? A última que tocou aqui agora, A Casa Está Cheia, e que a gente vem louvando, e que a gente vem ouvindo durante esses 6 cultos de adoração aqui na nossa igreja. E aí o tema que eu quero trazer para reflexão, se a gente pudesse intitular aqui, é o sentido da vida. O sentido da vida ante essa condição inexorável, né? Inevitável da existência humana pós-pecado, que é a morte. A única certeza que nós, quando nascemos, temos no plano natural, é que nós morreremos.
Sobre a perspectiva humana, a gente nasce para morrer. E aí, diante de tudo isso, eu não poderia trazer, por mais que eu tivesse alguns outros temas em mente, eu não poderia deixar de trazer uma reflexão bíblica sobre isso. E eu acho que o que o Espírito, e é isso que é importante, o que o Espírito Santo de Deus quer me usar para comunicar à sua igreja, ao seu corpo, hoje aqui, vocês já entenderam. A gente já podia parar e efetivamente chamar o pastor Rodrigo para dar a bênção final. Porque se a casa estiver vazia, se a nossa vida, se o nosso coração não estiver em Jesus, se Ele não nos habitar, ainda que nós estejamos respirando, andando e sentindo, nós estaremos mortos. Nós estaremos mortos. Sabe por quê? Porque somente o Espírito é que nos dá a vida. Isso está em João, não precisa colocar. 6,63, depois daquele discurso lindíssimo, ali no Evangelho de João, Jesus fala que Ele é o pão da vida. Jesus, o pastor Rodrigo tocou nisso aqui também. Ele desce do céu, assim como o maná desceu do deserto, ali, com o povo de Deus indo para a terra prometida. Jesus vem, Ele é o pão da vida, Ele desce. E se nós não testificarmos esta presença, ainda que a nossa vida esteja cheia de coisas, ela será vazia de sentido, ela será fútil, nós estaremos mortos. A palavra de Deus diz em 1 João 5,12, que quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o que é que nos comunica a vida? Qual é o sentido da nossa vida? É ter a quem adorar, é ter Jesus no nosso coração, é preencher a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração, que se falou aqui de Mateus 7, se orou para que Ele troque os nossos corações, para que Ele habite, para que Ele seja mais do que um convidado, para que Ele seja um anfitrião, para que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Então, é claro que eu quero trazer uma reflexão sobre isso aqui para vocês. E aí eu não posso deixar de começar com 2 versos, eu nem passei para a Ju esses versos, né? Salmos, na realidade, no Salmo 113, e o Isaías, profeta Isaías, outro profeta, 40, capítulo 40, vão dizer e vão apresentar para a gente um Deus, pastor, que é todo-poderoso, que é o Shaddai, que é criador dos céus e da terra, que é transcendente. Diz Salmo 113 que ele precisa inclinar do trono das alturas para ver o que se passa entre o céu, entre a terra, que ele tem por estrado de seus pés. Isaías 40 fala que ele olha lá de cima e vê as nações como se fossem pingos de água, gotas num balde. Ele olha para nós e nos vê como se fôssemos gafanhotos. É desse Deus que nós estamos falando, de um Deus que é transcendente, é o Shaddai, todo-poderoso, mas ele é também imanente, ele vem habitar no nosso coração, para que a nossa casa, para que a nossa vida esteja cheia dele. E nessa perspectiva, e aí nós temos 2 realidades, é isso que eu quero trazer para vocês, é isso que o Espírito hoje quer comunicar à sua igreja, à sua família. Hoje nós temos 2 perspectivas de viver a vida e lidar com o final da sua existência humana. Nós temos uma perspectiva que é do homem, um ponto de vista do homem, que é da criatura, olhando para o Criador, que é no modo terra, como o meu pastor gosta de dizer, que é o que se passa debaixo do sol, que é o que se passa debaixo do céu. E aí essa equação de vida e morte, a gente entende que a gente nasce para morrer. Esse é o modo terra. Esse é o modo terra. E tem uma segunda perspectiva, tem um segundo ponto de vista, que é o ponto de vista de Deus, desse que é transcendente, mas é também imanente, que é Ele que está de cima para baixo nos olhando. Ele está assim, ó, nos olhando. Ali é do Criador para a criação. Ali é morrer para vivermos. A relação, a equação, não é de vida e morte, mas é de morte para a vida. E em Cristo nós temos isso, a transição da morte para a vida. Uns, aqueles em especial que frequentam a escola bíblica com mais assiduidade, já entenderam que eu estou falando de um livro antigo também da Bíblia. Eu estou falando do livro que, a meu ver, e foi o que Deus colocou no meu coração, mais fala do sentido da vida e da inevitabilidade da morte. Eu estou falando de Eclesiastes, eu estou falando de um livro da sabedoria judaica,
que eu ia ler aqui, já não vou, porque senão o tempo vai longe e o pastor me corta a palavra, mas Eclesiastes tem 12 capítulos. No capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 8, no capítulo 9 e em outros, Salomão fala da morte. É um livro que em quase todos os capítulos se fala da morte. E aí ele vai perquirir, durante toda a sua existência, sobre o sentido da vida em face da morte. Então, eu não vou ler aqui os versos, senão não vai dar tempo. Mas esse livro, ele fala dessa condição essencial, como eu disse, que é da existência humana pós-pecado. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. A palavra de Deus nos ensina que nós fomos criados, Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Sem pecado, era um mundo ideal, era um mundo espiritual, em que o espírito, nós éramos seres espirituais. E aí vocês conhecem a história, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que faz o homem? Desobedece, peca, escolhe, porque esse Deus, que é transcendente, mas que é também imanente, que é o Abba Pai, o Paizinho, ele nos dá o poder de escolha. E nós escolhemos, enquanto homens, errado. Nós escolhemos pecar, nós escolhemos nos afastar da presença e da comunhão. E o que acontece? Queda, pecado. Aí a gente precisa morrer de novo para viver. Olha a perspectiva divina. E a gente vem viver aqui num mundo em que a gente olha para as coisas do céu, mas vive segundo o nosso coração e não segundo uma perspectiva divina. Qual é o texto base que a gente vai refletir aqui? Daqui a pouquinho você vai colocar, Ju, por favor. Eclesiastes 3, 11 a 14, são os versos 11 a 14. Mas antes da gente entrar nessa jornada espiritual de revelação, a palavra de Deus tem que falar sobre tudo ao nosso coração. E aí ela renova, sim, a nossa mente, ela nos esclarece. Existem duas formas de ler a Bíblia: estudando-a ou em forma devocional, para fazer com que Deus, através dela, fale conosco, né? Então vamos aqui fazer um rápido contexto sobre o livro de Eclesiastes. Esse livro foi escrito há quase 1000 anos antes de Cristo, 990 anos antes de Cristo, por Salomão, na sua velhice. Salomão, todos sabem, foi um rei de Israel, o terceiro rei de Israel. Primeiro veio Saul, depois veio Davi e, por fim, Salomão. Ele escreveu, na sua mocidade, os livros Cântico dos Cânticos, né, Cantares, e o livro de Provérbios, que são a sabedoria judaica do Antigo Testamento. E aí, na velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. E aí, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos conta que nesse período, monarquia, né, depois da teocracia, em que Israel era governada por juízes, né, nesse período, Salomão, ele ascende, o pastor Rodrigo falou isso aqui num dos cultos também, ele ascende ao trono muito novo, e ele faz uma oração, está em 1 Reis 3, lindíssima, que agrada ao Senhor. Pai, me dê sabedoria para eu governar um povo tão grande, uma terra tão grande, eu sou tão novo. Davi, era meu pai, mas eu quero sabedoria. Deus se agrada daquela oração e dá o quê? Sabedoria e riqueza. Dá tudo o que um homem pode desejar na terra. O que Salomão faz? Ele começa o seu reinado tendo o favor de Deus. Ele começa o seu reinado usufruindo da bênção de Deus, porque ele está nos caminhos do Senhor. Mas lá em 1 Reis 11, a gente vai entender e vai ver que por uma questão política, de política internacional, de estratégia militar, ou o que quer que seja, quando a gente vai estudar esses livros da Bíblia, a gente vê muito isso, e ainda mais se a gente pegar outros livros, história dos reis de Judá, história dos reis de Israel, a gente vai ver que os casamentos eram por questões políticas. E Salomão tomou 700 mulheres e 300 concubinas, e muitas delas de povos pagãos que cultuavam outros deuses, ou seja, em 1 Reis 11, Deus retira essa bênção de Salomão, e Salomão passa a viver sem o favor de Deus. Então ele foi um homem que viveu uma perspectiva debaixo do sol, como a gente fala, debaixo do céu, ou seja, do ponto de vista humano, tentando ser um filósofo, tendo tudo que a terra poderia lhe oferecer, em termos de riqueza, poder, honra mundana, né? Mulheres, dinheiro, tudo que teoricamente a vida oferece, Salomão teve. E ele fica tentando entender o sentido da vida, mas com essa perspectiva humana. Ele ia entender? Nunca. E aí o que ele fala
nos seus livros, no seu livro. Isso é importante a gente ler aqui, ó. Ele começa Eclesiastes 1, 2, como ele termina Eclesiastes 12, 8, cogitando de que a vida é sem sentido. Nada faz sentido. É vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Isso está em Eclesiastes 1, 2, Eclesiastes 2, 12, 8. Era como se fosse correr atrás do vento. Então, o que ele está falando aqui? Enfatizando, e ele tinha autoridade para falar isso, uma vida fútil, sem uma vida vazia. Se a gente for olhar a origem da palavra hebraica de vaidade, não tem nada a ver com a pessoa se sentir bonita ou coisa parecida como a gente entende que é hoje, mas é uma vida desprovida de densidade, de sentido, uma vida fora da presença de Deus, sem que Ele habite em nossa casa. É uma vida morta, por mais que tenha tudo. E Salomão, depois de cogitar sobre isso, ele entende. E ele começa a indagar, no capítulo 1 ainda, verso 3, ele pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E aí ele passa a responder o resto do livro, todos os outros capítulos, para chegar finalmente a uma conclusão. E essa conclusão eu quero compartilhar, e vocês vão entender por quê. Que são os versos, esse pode colocar, do capítulo 12, versos 13 e 14. Ele diz assim, ó: depois que ele perquiriu, lutou contra ele, tentou olhar sobre a perspectiva humana, ele vai e conclui da seguinte forma, eu vou ler na minha versão aqui, ó: teme a Deus. A palavra da verdade é, melhor dizendo, de tudo que se tem ouvido, a suma, ou a palavra da verdade é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É isso que Salomão conclui no final da sua vida e no final deste livro que ele escreveu no final da sua vida, no fim das coisas. E ele ainda diz, né, lá no capítulo 7, 8, se não me engano, 8, 7, sempre confundo, que o fim das coisas é melhor do que o começo. Ele chegou a essa conclusão. Então, o livro de Salomão, escrito quase 1000 anos antes de Cristo, nos ensina algo que os filósofos contemporâneos do século XIX, do século XX, vêm dizer naquela briga entre filosofia e teologia, entre filosofia e religião. O livro de Salomão já nos ensinava que a religião, Jesus, que nos liga a Deus, que nos religa ao Pai, cuja presença, cuja comunhão, cujo colo, digamos assim, nós tínhamos perdido desde que optamos por pecar, a verdadeira religião é Jesus. Então a solução para a morte está na religião. A religião é a própria solução para vencer a morte, porque Jesus Cristo venceu a morte. Então não há que se cogitar deste olhar, dessa perspectiva natural ou humana, e sim de uma perspectiva divina, porque viver a vida cristã nada mais é do que aprender a lidar com a morte, entender que a morte é a porta de entrada para a eternidade, para a verdadeira vida. É a transição de uma vida que é só uma atribuição temporária num corpo que é a casa do Espírito, e que se a gente não, nessa atribuição temporária, nesse caminho, não estivermos com esse Espírito habitando em nós, nós estaremos passando a vida mortos. E a verdadeira vida vem após a morte. Embora a gente já possa começar a vivê-la aqui e agora. E qual é a chave disso, gente? Eu quero fazer vocês entenderem. A Flavinha falou aqui de fé. Meu Deus, fé é a chave da Bíblia. Fé, quando a gente fala de fé real, fé genuína e de arrependimento, a gente entende por que isso é um ingresso na verdadeira vida, na vida no Espírito, na vida com a casa cheia, com o coração cheio de Jesus, o Espírito Santo. Deixa eu tentar, eu vou usar uma alegoria aqui, uma analogia, ou melhor dizendo, uma ilustração, né, pastor Ricardo? Que não é minha, tá, gente? É do pastor Luciano Subirá. Ele fala o seguinte: imagina como se você tivesse aqui um portal, como se fosse assim um filme de ficção científica, né? E você tem dois mundos, um mundo natural ou real aqui, você tem um portal da fé, e quando você passa por esse portal, você está numa realidade, Matrix, né? Uma realidade espiritual, uma realidade onde você vê as coisas invisíveis,
onde você traz à existência pela fé, pela palavra de Deus, aquilo que já é, no olhar de Deus, na perspectiva divina, no modo céu. E aí você toma posse daquilo ali, e a palavra é a base de tudo, porque é ela que nos traz fé. Ninguém tem fé sem ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E você se apropria daquilo e volta por esse portal para fazer uma transposição desse mundo espiritual para o mundo real. É viver aqui a perspectiva de uma vida de fé, de uma realidade que é do céu para a terra, não é da terra para o céu. Então, a gente aprende que a gente tem que viver, ainda que debaixo do sol e do céu, sob uma perspectiva o quê? Divina. O que é isso senão viver pela fé? A Bíblia nos ensina isso. Outro profeta, vou citar um terceiro, Abacuque 2:4. Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38, o justo vai viver por fé. É isso, é esse o nosso combustível, é a fé em Jesus que nos faz acessar a graça salvadora. É a fé em Jesus que nos faz vir para essa realidade espiritual e conduzir a nossa vida a partir dela, fazendo e nos submetendo a uma vontade do Criador para nós que somos criaturas, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Salomão entende isso, mas ele entende isso no final da sua vida. E ele se arrepende. Aí ele se arrepende. E, no final do livro, ele lê esses versos 13 e 14 que nós acabamos de ler aqui. Como é que a gente aplica esse livro de Salomão, escrito tanto tempo antes, para os dias de hoje? Como é que a gente aplica? Ora, o mesmo, a pastora Flavinha falou aqui, o livro de Hebreus, o Apocalipse, ensinam para a gente, os dois livros, e toda a Bíblia, que Jesus é o que é o que era, e o que há de ser. Ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele é o tempo passado, ele é o tempo presente, ele é o tempo futuro, ele é o eterno. Ele é a eternidade que ele coloca em nosso coração. A gente vai ver, ele coloca uma porção dele em nós. E quando a gente entende isso, a gente começa a viver uma perspectiva de saber que aquilo que valia lá 1000 anos antes de Cristo, quando Salomão escreveu o seu livro, vale hoje. Vale hoje, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo, é aquele que era, que é, que há de vir. E nós também não mudamos. Ou melhor, nós mudamos, estamos só piorando. Não tem saída para nós. Não tem caminho bom para nós fora da fé em Jesus. Fora de Jesus, morando de uma vida cheia da presença de Jesus em nosso coração. Então, a nossa única esperança é em Deus, através de Jesus. É isso que o livro de Salomão já nos ensinava 1000 anos antes de Cristo e nos ensina hoje. Então, ao fim e ao cabo, o que é a conclusão de Salomão? E é isso que eu quero trazer para a igreja. Que nós devemos viver pela fé. Nós devemos viver no modo céu, numa perspectiva de cumprir aqui o propósito para nós que é divino. É viver tomando posse dela, essa realidade espiritual aqui, no mundo, antes da morte. E aí a gente morre aqui para viver. E não nasce para existir ou para sobreviver sabendo que a gente vai morrer. É o contrário. Quem está entendendo aí? Amém. Que bom. O pastor, eu tenho certeza que está entendendo. Eu quero um glória a Deus da igreja se vocês estão entendendo isso. É isso que o Espírito Santo quer comunicar. Nós devemos viver uma perspectiva que às vezes homens poderosos, com dinheiro, com tudo que a vida pode oferecer, vão, no final da sua vida, reconhecer. Eu fico imaginando que Salomão, ao final, quando ele escreveu, verso 12 e 13, ele devia estar que nem a minha mãe aqui, dizendo, estou me sentindo feliz como uma nova criança. Porque às vezes a gente precisa de uma caminhada, achando que a sabedoria vem com a idade, e não vem. A sabedoria é Cristo. O poder de Deus é Cristo. Entendeu? Não é a idade cronológica, é Cristo em nosso coração. 1 Coríntios fala isso, que Jesus é a graça encarnada, que é o poder e a sabedoria de Deus. Cristo representa isso. E às vezes a gente demora uma vida inteira para entender isso. E aí, cumprir o propósito nada mais é do que obedecer.
do que ter uma vida piedosa, ou seja, uma vida de fé. A gente vai virar a chave e vai parar de correr o quê? Atrás do vento. Porque aí é Jesus que vem na frente, né? E a gente vai seguindo ele. A ideia da vida é essa. A ideia da vida é essa, não é outra. A conclusão de Salomão. E aí, muitos leem esse livro, eu mesmo. Quantas vezes eu tive que ler o livro de Eclesiastes? No início da minha conversão, eu falei, eu gosto desse livro, não sei porquê, mas eu gosto. Pô, Rei Salomão, o cara que foi mais poderoso. Esse cara, eu quero ver o que ele tem a ensinar. Eu lia e não entendia. E ainda havia um aroma ácido, um sabor pessimista, um algo assim, quase como um gosto assim, viscoso, amargo, né? Falei, cara, que cara pessimista. E não era nada disso. É que a gente precisa entender essas chaves. Debaixo do sol e do céu é uma perspectiva da criatura para o Criador. É uma vida de expectativa. E fé não é expectativa daquilo que a gente tem no coração para que Deus supra. Fé é uma vida de perspectiva para que a gente faça a vontade do que Deus tem para nós. É cumprir o propósito. É uma vida de perspectiva e não de expectativa. E a gente demora muito para entender isso. Vamos para os versos. Vamos para os versos. Se puder colocar 11 a 14. Os versos dizem assim, verso 11. Deus fez tudo formoso. Vou ler aqui nesse aqui. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. 12. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. 13. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus, é dádiva dele, tudo vem dele. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas... E aí entra meu amigo Bruno, que Deus usou muito essa semana para falar comigo, o Espírito Santo usou, né? O propósito de Deus é que nós o temamos. É que nós o temamos. O verso 11 nos ensina, eu já falei aqui um pouco, Deus criou os céus, Deus criou a terra, criou tudo que neles há, e tudo era bom, tudo era formoso. Formoso não é bonitinho, não. Formoso, na origem da palavra hebraica, é bem feito, é feito com excelência, é feito com as mãos de Deus, daquele que é perfeito, que é santo e que a gente adora. É um Deus perfeito, que cria tudo, e nós escolhemos o quê? Ele nos dá a vida, e nós escolhemos a morte. A morte não é a escolha de Deus para nós. A morte é escolha nossa. A escolha de Deus é a vida. Deus coloca a eternidade no nosso coração e nós a substituímos pelo tempo. Deus coloca a eternidade no nosso coração, uma perspectiva divina, um atributo dele, um DNA dele, o sangue que corre em nós, a mentalidade, o coração. A palavra de Deus em Hebreus 1:3 fala que o Filho é o resplendor da glória do Pai, é a expressão exata do seu ser. Eu olho para o filho do Maurício e vejo o Maurício, eu olho para o filho do pastor Rodrigo e vejo a expressão dele, é um DNA, é a assinatura de Deus. E a eternidade, que é além tempo, que está fora do tempo, que é vencer a morte. É que a morte não paralisa. Essa perspectiva divina foi colocada em nosso coração desde a criação. E nós rompemos com isso. E nós que preferimos substituir, como eu disse, a eternidade pelo tempo. Isso é grave, isso é grave. Mas esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso, gracioso, mesmo sabendo, porque ele não tinha dúvidas de que isso aconteceria. Ele é onisciente, ele é onipresente. Basta a gente ler Salmo 139, tantos outros, para a gente entender os atributos de Deus. Ele comunica conosco uma porção da criação, um DNA de filhos de Deus. E a gente escolhe, pelo pecado, viver a morte, nascer para morrer. E aí a morte passa a ser uma condição, como eu falei, inexorável, inevitável da condição humana. Pós-pecado. Mas Cristo não venceu o pecado na cruz? Cristo não venceu o pecado na morte? Cristo não venceu o pecado e a lei, o mundo e o diabo na cruz? Cristo desceu da cruz. Cristo ressuscitou. Foi a vida que venceu a morte. O amor venceu, a morte morreu. O Billy Graham falava isso. Em Cristo, nós temos a transição, e só em Cristo, da morte para a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
Evangelho de João fala isso, capítulo 14, verso 6. E por quê? Para a gente continuar aqui, comentando o 11, né? Que a gente não pode, que Deus colocou a eternidade no nosso coração, por que a gente não pode descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim? 1 Coríntios 2,9 responde isso, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas enquanto nós estivermos neste mundinho aqui, sem fazer isso, nós não vamos conseguir ver. Porque o homem natural, Paulo vai escrevendo e vai explicar, isso aí que era outro versículo difícil de eu entender, que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Ele precisa viver no Espírito, para que o Espírito dele testifique com essa realidade, se aproprie e volte a praticar, a aplicar a palavra da fé que apresenta Jesus Cristo na nossa vida. E aí a gente passa a ter comunhão, a gente passa a ter a mente de Cristo, é o que ele vai concluir no capítulo. E o nosso espírito vai começar a ter a revelação pela obediência dos mistérios, das coisas insondáveis, inefáveis, da riqueza, da dispensação, da graça em Jesus Cristo. Mas é preciso que a gente dê esse passo, porque enquanto nós estivermos carnais, enquanto nós formos seres naturais e não restaurarmos esta ligação de céu que ele já nos deu na criação, nós vamos viver só a vida sob uma perspectiva humana, sob um propósito do homem e não de Deus para nós. Amém? E a prova disso é Salomão, porque ele teve tudo, como eu disse, que a vida pode oferecer, mas não teve o quê? Satisfação duradoura. E só em Deus nós temos o que nós precisamos para a vida, para a morte, para o tempo, para a eternidade, para a terra e para debaixo da terra. Só em Deus. Só em Deus. Amém? Verso 12. Nada melhor há para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Se a gente olha, né, pastor Ricardo, se o aluno não faz a escola bíblica e não ouve as aulas, ele vai olhar aquilo e falar, isso é uma filosofia pagã, isso é uma filosofia casusa, vamos viver 10 anos a 1000, vamos viver o último dia, o primeiro dia, e esbanjar, não é isso? De uma forma, como eu disse, hedonista, né, de um culto de prazer, e não é nada disso. O que ele está querendo nos comunicar aqui nesse verso 12? Que essa alegria, essa viver ao máximo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O acusador veio para roubar, matar e destruir, mas João 10:10, se não me engano, diz que Jesus vem para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então é viver essa alegria, é sentir aquilo que minha mãe sentiu aqui, que Salomão seguramente, uma nova criança, uma alegria que vem do Espírito, uma alegria que vem do Senhor, porque a alegria é fruto do Espírito. E o primeiro, está em Gálatas 5:22, desse fruto do Espírito que gera tudo isso, é o amor. E quem é o amor? 1 João 4:8, é Deus. Se Deus não tiver em nós, a gente pode viver felicidade, a gente pode viver o que for, a gente não vai viver o fruto do Espírito, não será uma alegria que virá do Senhor. Então aqui ele está falando de uma vida abundante na fé, ele está falando de uma vida abundante em Cristo, ele está falando de uma vida abundante, piedosa, de guardar os mandamentos, de ter uma relação de temor reverencial ao Senhor, se deleitar no Senhor, provar e ver de que o Senhor é bom. Quantos aqui já provaram o Senhor? Glória a Deus. Quem não provou ainda vai provar essa manhã, ao final aqui, eu creio. Isso. Quando a gente sente isso, quando a gente vê isso, a gente passa a se deleitar numa breve jornada, que é uma atribuição temporária que a gente chama de vida. Mas a verdadeira vida não é essa. Só existe uma vida. Essa vida é no Senhor. Essa vida é cheio de Jesus Cristo. É Ele, mesmo que a casa esteja cheia, se Ele não estiver presente, nós não temos vida. Volto a dizer. É isso que o verso 12 está nos dizendo. Tá? E aí a gente tem que passar por essa breve atribuição temporária, nesse período aqui, lembrando o que Tiago nos alerta, 4:4, né? Quem é amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. E 4:14 ele vai falar que a vida era como se fosse
uma névoa, né, que logo se dissipa, como se fosse um sopro. Então a gente tem aqui, às vezes, 70, 80, 90 anos, mas a gente tem uma vida de eternidade, que se a gente pegar isso aqui, isso é um sopro perto do que é a verdadeira vida para nós. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Porque se a gente não crê nisso, a gente não entendeu o Evangelho. A gente está adorando um Deus que a gente está tentando confiar, mas a gente não sabe. Por que a gente tem que confiar nele? A gente precisa tomar posse, se apropriar disso. Verso 13, já me encaminhando para o final, pastor. O verso 13 fala que toda boa dádiva, Tiago, ou melhor dizendo, 13 fala aqui, ó, sei também que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17 nos ensina isso. E aí é lindo, esse eu quero pedir para colocar. Atos, se você puder colocar, Ju, por favor, 17, versos 24, 28, vão dizer que o maior desses dons, eu esqueci de passar Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom da vida eterna, né? Em Deus, no final, a segunda parte do Romanos 6, 23, agora que eu comecei, eu vou completar ele aqui, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Atos 17, 24, 28, fala exatamente isso para a gente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Ele que te deu o ar que você está respirando hoje. É Ele que te permitiu levantar da cama hoje. E às vezes a gente precisa chegar no final da nossa existência e estar de porta, assim, lado a lado com a morte, para reconhecer isso, para agradecer por isso. Toda boa dádiva, até a vida, até o ar que você respira, e são 9 quilos de oxigênio por dia que a gente precisa respirar para ter a vida. E isso tudo vem dele, isso tudo vem do Senhor. De um só, Adão, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, ao propósito. Se porventura, tateando, o possam achar. Ele é o Criador. Se ele não se revelar para nós, se ele não tiver misericórdia de nós não vamos conhecê-lo. Porque ele é o Criador, nós somos criatura. A nossa perspectiva é de olhar aqui e não conseguir enxergar. A perspectiva dele é olhar e ver gafanhotos. A gente não pode esquecer isso nunca. É esse Deus que a gente serve, é esse Deus grandioso. E aí diz assim, ó, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito. E isso é para nós, porque dele também somos... Fala, Flavinha. Nós somos geração do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo eleito. Nós somos de Deus. E a gente precisa aprender essas realidades e viver conforme esta realidade. Amém? O livro de sabedoria judaica, né, o livro que a gente está falando tanto, Salomão, ele fala, ele mostra, enfim, que nós devemos viver na terra, que é a oração sacerdotal, é a oração de Jesus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos isso aqui, ó, trazendo para cá. Enquanto a gente não entendeu isso, a gente não entendeu o que a gente está fazendo aqui. E nós estamos aqui para adorar aquele que nos deu vida, quando nós estávamos caminhando para a morte. Eu quero render graças a Deus pela minha mãe, pela vida de vocês, pela vida daqueles que foram curados aqui hoje, pela morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, para que nós pudéssemos ter essa vida, e essa vida que é abundante. Verso 14, para a gente encerrar. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Você pode repetir comigo? O que Deus faz durará eternamente. Deus faz durará eternamente. Porque Ele é Deus. A obra dele é perfeita. Paulo, escrevendo aos Filipenses 1,6, vai falar, tenho certeza, Paulo tinha essa visão que Salomão foi ter o final da vida.
que aquele que começou a boa obra em você e em mim, nos nossos pastores, em cada um de nós, haverá de completá-la até o dia do Senhor, até o dia do Cristo Jesus. A obra que ele faz é perfeita. E qual é o propósito? A gente não pode acrescentar nada, nem tirar. Tudo passa, só que não passa é o quê? É a palavra de Deus. E ele faz isso, e aqui entra, Bruno, eu te agradeço. Você nem sabe disso, mas o Espírito Santo te usou de uma forma poderosa essa semana comigo. Que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Eu tinha dificuldade, pastora Flavinha. Você fala, meu Deus, se esse Deus é tão bondoso, amoroso, por que eu tenho que temer ele? Porque eu achava que o temor a Deus era medo. E o amor, o perfeito amor, lança fora o medo, não é medo. Esse temor é reverência. É saber que antes dele ser pai, o paizinho, esse Deus imanente, ele é o nosso Senhor. Ele é Deus. Ele é o El Shaddai. Então, quando a gente tem esse temor, quando a gente entende isso, a gente sabe que o propósito dele é formar uma família com cada um de nós. E isso é geracional. Isso é de geração em geração. Isso não para aqui. Isso é maior do que nós. O que Deus quer é formar uma família contigo. Ele quer ser teu pai. Ele quer te chamar de filho. Enquanto a gente não reconhecer isso, a gente não é filho dele. A gente é filho da ira. A gente é filho da desobediência. Eu não vou ler aqui, mas Efésios 2:3 fala isso. Nós somos filhos da ira. E você sabe qual é o propósito de Deus? E por que eu vou provar com a Bíblia? Romanos 8:29, por favor, Ju. Que Deus quer uma família com cada um de nós, porque Ele entregou o seu Filho unigênito, para que cada um de nós, que nele cresce, tivéssemos a vida eterna. E aí Romanos 8:28 vai falar que esse unigênito, ele se transforma em primogênito. Ele passa a ser nosso irmão, nós somos uma família. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, vejam, não mais o unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o Shaddai. Ele é Elohim. E corrija, pastor Ricardo, se eu estiver falando errado. Mas ele quer ser um Jeová, Yahvé, Jeová Jiré, um Deus de suficiência, um Deus de provisão, um Deus que tem intimidade conosco, que a gente possa chamar de pai. E ele está lá, ó, na cabeceira, porque pai assenta na cabeceira da mesa, esperando o filho para usufruir do banquete celestial que ele tem preparado para cada um de nós, para mim e para você. O que nós vamos escolher, gente? O que nós vamos escolher? Não temer a Deus e passar o resto da nossa vida, da nossa atribuição temporária, que logo acaba aqui como filhos da ira. Nós vamos preferir a vaidade à obediência. Nós vamos preferir a vaidade à vitória. Nós queremos ser da família de Deus ou da família do mundo. Eu entendi isso. E hoje, eu com a minha família, com a minha mãezinha querida, eu creio que o Senhor alcançou ela, Flavinha. Graças a Deus por isso. E com vocês, todos os da família da fé, que temos Jesus Cristo como primogênito, como nosso irmão, e Deus como um pai, para a gente chamar de nosso, que é Deus. Esse é o propósito dele. Nós vamos dizer sim para isso ou não. Se eu pudesse, eu gosto sempre de fazer isso, eu já estou encerrando. Eu gosto de pegar um livro e falar, se eu não anotar uma frase desse livro, eu vou esquecer. Então, se eu pudesse falar do livro de Eclesiastes e tudo que o Espírito Santo de Deus me usou, pela graça e pela misericórdia dele, para a gente falar e comunicar a vocês hoje aqui, eu diria o seguinte: vale a pena viver, sim, essa atribuição temporária, sendo contentes, sendo alegres. E a gente só pode ser alegre e contentes em Jesus Cristo, porque senão a gente vai correr atrás do vento. Senão a gente vai viver uma vida sem sentido, ainda que estejamos teoricamente vivos. O apóstolo Paulo, e aí eu gosto de pegar, verso assim, e falar assim, explica isso aí com um versículo no Novo Testamento. Eu quero ver um versículo do Novo Testamento explicar um livro do Antigo.
Testamento. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Onde que Paulo fala isso? Na carta de alegria. Filipenses 1:21 é a carta de alegria. É aquele que tem uma alegria que vem do Senhor. Se a gente pudesse trazer outro versículo, pastor Ricardo, eu sei que gosta disso, é o livro preferido da Bíblia dele, Colossenses 1:27. Cristo em vós, em nós, a esperança da glória. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo é a transição da morte para a vida. Podia falar de cruz, eu queria falar a cruz, a gente tem que parar de romantizar a cruz, porque a cruz é um símbolo de morte. A vida é com a ressurreição. Porque a cruz é sangue, é morte. A gente tem que morrer para viver. Olha a perspectiva divina, olha lá o ponto de vista de Deus, olhando lá para cima, né? Quando a gente vê João 11, um dia, eu ainda quero trazer uma palavra sobre isso. Lázaro, a ressurreição de Lázaro, olha que coisa linda. João 11:25, ele diz ali para Marta, assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Eu venci a morte. Ali era Deus. Ali era Deus. E ele ressuscitou Lázaro. Nós vencemos a morte e nós temos a vida eterna. Essa esperança, ela não dá lugar ao medo. Ela vence o medo. É Deus em nosso coração. É nós olhando a vida, passando por ela e se relacionando com a morte que às vezes se avizinha nas nossas famílias, nos nossos entes queridos, sob uma perspectiva divina. E aí a gente vai entender por que no enterro é lugar, muitos pastores falam isso e é verdade, que a gente é muito ministrado. Não, eu tenho aqui, obrigado, gente, obrigado. Obrigado. Para encerrar, a parábola do filho pródigo fala de um filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. E a fé em Jesus é que nos concede esse dom, o dom da vida eterna, porque é a fé, é isso aqui, ó. Se apropria, pratica. A fé que acessa a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, igreja, vamos ficar de pé. Vai parecer que está terminando, eu aprendi isso com o pastor Rodrigo. Glória a Deus. Assim como sucedeu com Salomão, com o rei Salomão no final da sua vida. A Bíblia diz, tudo isso que a gente falou aqui, não tem nada do que foi dito aqui, não tem nada do que é pregado nessa igreja de gerações que não esteja na palavra. A gente não sabe com que idade Salomão ascendeu ao trono, a gente sabe que foi cedo, 17, 18, uns dizem 12 anos. A gente não sabe com que idade que ele morreu, mas a gente sabe que é o fim da sua vida, e nesse livro que ele escreveu é o fim da sua vida, e no final do livro, ele se arrependeu. Ele entendeu que a perspectiva de vida é uma vida pela fé. A minha mãe entendeu isso. Eu creio nisso, eu sinto isso. Aos 86 anos de idade. Ela está prestes a completar. Ela tem 85. E você? Você já entendeu isso? Você já se arrependeu? Você já pediu para o Espírito Santo comunicar vida em teu coração? Para que você tenha um filho de Deus no seu coração. E assim tenha uma vida que Ele tem para você, que é uma vida muito melhor do que a tua. Que é uma vida em abundância. Será que você ainda vai substituir a eternidade pelo tempo? Ainda vai substituir Jesus pela tua segurança no dinheiro, na tua riqueza, no teu poder, na tua honra, no cargo que você ocupa? Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver essa ótica humana. Eu quero viver uma perspectiva divina. Eu quero viver um propósito que Deus tem na minha vida, de cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele tem sonhos para mim que são maiores do que os meus. Eu creio que as pessoas que entendem isso passam a viver os sonhos de Deus. Levanta a mão nessa igreja, quem quer receber vida em Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus pela tua vida. O que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje é permitir que vocês que levantaram a mão, e eu sempre levanto, eu me lembro mais uma vez do meu querido Bruno, Atalaia Bruno, que toda vez que tem um apelo, ele levanta a mão. Eu tenho vontade de fazer isso também, Bruno.
A gente presta contas com Ele. E a gente precisa se arrepender todo dia. A gente precisa morrer para viver. Lembra da perspectiva divina? A gente morre e a gente tem que morrer todo dia. É um dia após o outro. E aí a gente vai viver uma vida alegre, uma vida de boas dádivas, de dom perfeito, uma vida de uma alegria que não vem do mundo, mas que vem do Espírito Santo, que Ele vai derramar no coração de cada um de vocês.